Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esse domingo, dia 9/10, com a La Liga, onde temos o jogo do Real Valladolid enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Valladolid, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Real Valladolid é a 15ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Betis é a 4ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Real Betis para vencer. No campeonato italiano, temos a equipe da Udinese enfrentando a equipe do Atalanta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe da Udinese é a 3ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atalanta é a 2ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora a Atalanta para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Liverpool. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Arsenal é a 1ª colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Liverpool é a 9ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato italiano, temos a equipe do Cremonese enfrentando a equipe da Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cremonese, ela perdeu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Cremonese é a 19ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe da Napoli é a 1ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Napoli para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Manchester United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Everton é a 11ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Manchester United é a 6ª colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Lecce. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lecce, ela perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. No atual momento, a equipe da Roma é a 6ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Lecce é a 13ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Roma para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Avaí. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Fortaleza
é a 11ª colocada com 38 pontos ganhos, enquanto a equipe do Avaí é a 19ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Fortaleza para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Botafogo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do São Paulo é a 10ª colocada com 40 pontos ganhos, enquanto a equipe do Botafogo é a 9ª colocada, também com 40 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Sporting é a 6ª colocada com 49 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cruzeiro é a 1ª colocada com 72 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Barcelona é a 1ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Celta de Vigo é a 11ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Barcelona para vencer. Campeonato Português, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Chaves. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chaves, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Braga é a 2ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Chaves é a 11ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Braga para vencer. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Ameliano enfrentando a equipe do Olímpia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ameliano, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olímpia, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Ameliano é a 8ª colocada com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Olímpia é a 3ª colocada com 27 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Olímpia para vencer. Campeonato chileno, temos a equipe do Colo-Colo enfrentando a equipe do Curicó Unido. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Colo-Colo, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curicó Unido, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Colo-Colo é a 1ª colocada com 55 pontos ganhos, enquanto a equipe do Curicó Unido é a 2ª colocada com 46 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Colo-Colo para vencer. Campeonato argentino, temos a equipe do Boca Juniors enfrentando a equipe do Aldovizio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boca Juniors, ela empatou 1, venceu 3 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aldovizio, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Boca Juniors é a 2ª colocada
com 42 pontos ganhos, enquanto a equipe do Aldovizio é a 28ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Boca Juniors para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Atlético Mineiro é a 7ª colocada com 46 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ceará é a 15ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Atlético Mineiro para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Coritiba enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Coritiba, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Coritiba é a 16ª colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Bragantino é a 12ª colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Red Bull Bragantino para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do América Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Fluminense é a 3ª colocada com 51 pontos ganhos, enquanto a equipe do América Mineiro é a 8ª colocada com 42 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Fluminense para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Real Valladolid versus Real Betis, fora, Real Betis para vencer. Udinese versus Atalanta, fora, Atalanta para vencer. Everton versus Manchester United, empate, fora. Cremonese versus Napoli, fora, Napoli para vencer. Barcelona versus Celta de Vigo, casa, Barcelona para vencer. Braga versus Chaves, casa, Braga para vencer. Boca Juniors versus Aldovizio, casa, Boca Juniors para vencer. Colo-Colo versus Curico Unido, casa, Colo-Colo para vencer. Ameliano versus Olímpia, fora, Olímpia para vencer. Coritiba versus Red Bull Bragantino, fora, Red Bull Bragantino para vencer. Fortaleza versus Avaí, casa, Fortaleza para vencer. Atlético Mineiro versus Ceará, casa, Atlético Mineiro para vencer. Fluminense versus América Mineiro, casa, Fluminense para vencer. São Paulo versus Botafogo, acima de 1,5.